bom? Agora vamos dar os valores, né, para essa matriz, valores em números. Para a gente transformar esses valores em números, o que a gente faz? A gente aplica essa formulazinha aqui, tá? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Elisa Vilela, sou professora de matemática. E o assunto de hoje é sobre matrizes para o segundo ano do ensino médio. Então, bora para a aula, né? Então, nós temos aqui uma tabela. Então, assim, considere a tabela abaixo. Tabela A. São colocadas as notas bimestrais de um aluno em várias disciplinas. Então, nós temos aqui a disciplina de Física, Matemática, Química, Português e Biologia. Então, na primeira linha, nós percebemos o quê? Que estão todas as notas de primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, de Física na primeira linha, de Matemática na segunda, de Química na terceira linha, de Português na quarta e Biologia na quinta. E nós temos o que então? Nós temos aqui, ó, 5 linhas e 4 colunas, né? Então, nós temos isso aqui. Deixa eu pegar aqui a representação só das informações que nós temos aqui nessa tabela. Então, a tabela só com os valores, ela fica assim, tá? E o que a gente vê aqui? A gente vê o seguinte, olha só. Nós percebemos aqui que tem o quê? Aqui, ó, uma linha, 2, 3, 4, 5. Então, essa tabela ela tem 5 linhas e quantas colunas? 1, 2, 3, 4 colunas. Então, nós dizemos que essa tabela ela é uma tabela com 5 linhas e 4 colunas, certo? Lembrando que quando a gente fala linha, são as informações, quando a gente olha para as informações assim, ó, linear, tá? Então, é como a linha do caderno. Então, aqui, ó, a primeira linha. Se eu falasse para você assim, me diga quais as informações que estão na primeira linha. Você vai olhar aqui, ó, a linha 1, tá? Me diga para mim quais as informações que você está vendo na coluna 2. Então, você vai localizar a coluna 2 e vai ler o que está na coluna 2. Entendeu? Então, toda vez que falar linha em matriz, é como a linha do caderno. A gente vai olhar para as informações aqui assim, ó, tá? Quando fala coluna, então quando fala linha, é na horizontal. As informações que estão na horizontal da matriz. Quando fala coluna, é a informação que está na vertical, tá? Então, linha, coluna. Vamos para a próxima página, então. Então, o que quer dizer isso? Uma tabela deste tipo é um exemplo de uma matriz 5 por 4. Então, lê-se 5 por 4. O que quer dizer isso? Que ela tem 5 linhas e 4 colunas, ok? E no estudo de matrizes, né, a gente representa assim, ó. É assim que ela é representada, tá? Então, aqui, ó, são as notas, né, que a gente viu lá na anterior. Então, temos aqui, ó, a primeira linha, a segunda linha, terceira, quarta e quinta linha, tá, ó? Primeira linha, segunda, terceira, quarta, quinta linha. E a coluna? Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e quarta coluna. Então, são 5 linhas,
5 linhas e 4 colunas. 4 colunas. 5 por 4. E aqui nós temos a tabela B, que está dizendo o quê? A tabela B são colocadas os pesos das notas bimestrais, né? E o que acontece com essa tabela? Ela tem 1, 2, 3, 4 linhas, né? Então, a primeira linha está se referindo ao primeiro bimestre, a segunda linha ao segundo bimestre, a terceira, quarto bimestre, a terceira, terceiro bimestre e a quarta, quarto bimestre, né? E os valores aqui dos pesos. E esses valores, eles ficam aqui, ó, né? Nessa coluninha. Então, essa matriz, ela tem o quê? Ela tem, olha só, ela é formada por uma linha, 2, 3, 4 linhas e uma coluna, tá? Uma tabela deste tipo é um exemplo de matriz 4 por 1. Ó, 4 linhas e uma coluna. Por possuir apenas uma coluna, essa matriz é chamada de matriz coluna, porque ela só tem uma coluna, então ela é conhecida como matriz coluna. E as matrizes que têm só uma linha são chamadas de matriz linha, tá? Então, a representação dessa matriz fica da seguinte forma, olha, B igual, e os valores aqui, ó, né, representando em cada linha aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e coluna 1, tá? Por que eu estou fazendo essas numerações? Porque elas vão ser importantes para a gente identificar a colocação de cada valor dentro da matriz, tá? Vamos para a próxima agora. Vamos agora para os exemplos. Então, nós temos aqui o exemplo 1, né? Que diz o seguinte: vamos escrever a matriz A, que é igual a I, J, 2 por 2, onde A e J é igual a 2I mais J. O que quer dizer isso? Parece meio complicado, mas não é não. Vocês vão ver que é bem simplesinho e bem fácil, tá? Só precisa entender o que quer dizer tudo isso. Então, vamos lá. Uma matriz do tipo 2 por 2 pode ser genericamente representada desta forma aqui, ó. Então, nós temos matriz A igual a A1, A12, A21 e A22. Esse A11, ele está onde? Ele está na linha 1, coluna 1. Esse A21, ele está onde? Ele está na linha 2 e na coluna 1. Esse outro A está onde? Ele está na linha 1, coluna 2. Esse outro A aqui, ele está onde? Está na linha 2 e na coluna 2. Ok? Então, esse primeiro 1 do A se refere à linha, e o segundo número, que é 1 também, se refere à coluna. Então, juntando esses dois, fica 11, né? Fica A11. A1, 2, ó. 1, 2. Linha 1, coluna 2. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2, tá? E o que quer dizer esse A e J, né? Tá dizendo que o que quer dizer esse A e J? Quem é esse A e J? Esse A e J é qualquer um desses aqui, ó. Eu posso pegar o A11, o A12, A21, A22. Eu vou pegar então aqui, vou pegar o A11 para explicar o que acontece. Então, onde tiver qualquer um A aí, né, dentro da matriz, eu vou olhar para ele como A e J para poder aplicar a fórmula, que é essa fórmula aqui, ó, para encontrar um valor numérico, tá?
Então, onde tiver A e J dentro da matriz, eu vou aplicar a fórmula para descobrir o valor. Então, esse A e J, vamos supor, vou pegar o A11, né, que está aqui já do lado, e vou aplicar a fórmula nele. Então, como é que vai ficar? Onde tiver A e J, vai ser igual a quê? Vai ser igual a isso aqui. E o que é o I? O I nada mais é do que o meu primeiro valor, a linha, então o I é a linha, e o J é a coluna, tá? O A1 está dizendo que esse valor de A está onde? Está na linha 1 e coluna 2. E como é que eu acho esse valor? Eu vou pegar e vou transformar esse A2 em 2 vezes I mais J. Então, quem é o meu I? O meu I é esse 1 aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? No lugar do I, eu vou colocar o 1. E no lugar do J, eu vou colocar esse outro 1 aqui, ó. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. Mais o segundo número, que é 1. Então, nós encontramos quem? Encontramos o 3. Está aqui, ó. Ok, o nosso cálculo aqui, ó. E vai colocar onde? Vai colocar no lugar do A11, A11. Então, o nosso A11 vale quanto? Ele vale, depois de aplicar essa fórmula, ele vale 3, tá? E a gente vai fazer com todos os outros, ó. Esse A12, aplicando a fórmula, virou o quê? Virou o 4. O A21 ou A21, que é esse aqui, aplicando a fórmula, né? 2 vezes 2, 2 vezes o primeiro mais o segundo, virou o quê? Ele virou o 5. Então, nós colocamos o 5 no lugar dele. E o A22, aplicando a fórmula, né? 2 vezes 2 mais 4, deu o 6. Né? Tá aqui, ó, deu 6. Ok? Então, vamos para a próxima página, então. Exemplo 2. Construa a matriz A e J, 3 por 2, sendo que A e J é igual a isso aqui, ó. A nossa fórmula vai ser essa aqui, para achar os valores, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a matriz A, que é 3 por 2. O que quer dizer 3 por 2? Quer dizer que tem 3 linhas. Então, tem o que aqui, ó? Tem 3 linhas. Então, 1, 2, 3. Então, ela é 3 por 2. 2 o quê? O que é esse 2? Esse 2 é a coluna, ó. 1, 2. Tá? Então, vamos lá. Perceba que a matriz 3 por 2, ou seja, possui 3 linhas e 3 colunas. Logo, nós temos o que aqui? Nós temos o A11, o A12, A2, 2, A3, 1 e A3, 2. Tá? E a fórmula diz o quê? Diz que a gente tem que pegar o primeiro valor, o primeiro númerozinho lá que acompanha o A, né? Que é esse 1 aqui, ó, esse 1zinho aqui, e somar com o outro. Então, como é que vai ficar a nossa matriz? Vai ficar assim, ó, a matriz A é igual. Então, vamos lá, ó. Esse 1 mais o outro 1 dá 2. O 2 está aqui. E o A, 2, o A12, então somando o 1 com o 2 vai dar o quê? Vai dar 3. Então, no lugar do A12, a gente coloca o 3. No lugar do A2, 1, 2 mais 1, 3, a gente coloca o 3. Que a fórmula está dizendo o quê? Está dizendo para a gente somar o primeiro com o segundo, né? Então,
O A22, qual é o primeiro número? É o 2. E o segundo número é 2. 2 mais 2, 4. O A31, 3 mais 1, 4. 31 não, A31, né? E o A32, 3 mais 2, 5. Então, nossa matriz referente a essa aqui, representada pelos Azinhos, né? É essa aqui. Depois de a gente aplicar a fórmula dada. Vamos para o próximo, então. Agora vem os exercícios, né? Então, vamos para o exercício, para a gente praticar e aí conseguir aí guardar as informações, né? Vamos lá. Dada a matriz A igual a 7, menos 1 e 0, 2, 5 e 10, menos 1, 3 e menos 6, né? O que está pedindo para a gente aqui? Primeiro, a A está pedindo o quê? Qual a sua ordem? Então, vamos analisar aqui, olha. O que quer dizer ordem? É a formação dela, né? Então, ela é formada como? Ela é formada por uma linha, duas, três. Então, nós temos aqui, ó, uma, duas, três linhas. Então, ela é formada por três linhas e quantas colunas? Uma, duas, três. Então, ela é da ordem 3 por 3. Ok? B. Dê o valor dos seguintes elementos. Está pedindo aqui o elemento A11. Então, ele está pedindo aqui, ó, quem é o elemento A? Ó, 11. A11. Quem é o elemento A12? Quem é o elemento A21? O elemento A31 e o elemento A33. E como é que a gente acha esses elementos? Vamos lá, vamos analisar. Está dizendo que o elemento que corresponde ao A11, ele está onde? Ele está na linha 1 e na coluna 1. Quem é que está na linha 1 e coluna 1? Linha 1, coluna 1, é o 7, tá? Então, é o 7. Quem é que está na linha 1 e coluna 2? Vamos lá. Linha 1, coluna 2, é o menos 1. É o menos 1. Quem é que está na linha 2 e coluna 1? Linha 2, coluna 1, é o 2. Quem está na linha 3 e na coluna 1? Linha 3, coluna 1, é o menos 1. Menos 1. Quem é que está na linha 3 e coluna 3? Linha 3, coluna 3, aqui, ó, é o menos 6. Menos 6. Vamos para a próxima atividade, né? Vamos lá. Atividade 2 diz o seguinte: dada a matriz B, formada por menos 1, 3, 4, 6, menos 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 2. O que está pedindo? Qual é a sua ordem? Bom, vamos lá analisar, né? Então, nós temos aqui, ó, uma, duas, três, quatro linhas. Então, nós temos aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4, né? E aqui nós temos a coluna 1, coluna 2,
coluna 3 e coluna 4. Então, essa matriz ela é de qual ordem? Ela tem 3 não, né? Ela tem 4 linhas por, então 4 por 4, porque ela tem 4 linhas e 4 colunas. Agora, como é que a gente localiza, né, os elementos? Então, vamos lá. Então, a gente tem que localizar o elemento B1, 3, B1, 4, B22, né? B22, B23, B23, B3, 3, B4. Opa, esqueci do 3, 4 ali. B3, 4. O B4, 1 e o B4, 2. Vamos localizá-los então. Vamos lá. Onde está o B1, 3? Então, ele está na linha 1 e coluna 3. Linha 1, coluna 3 é o 4. É o 4. B1, 4. Ele está na linha 1, coluna 4. B1, 1, 4. 1, 4 é o 6. O B22, ele está na linha 2 e coluna 2. Então, é desse aqui, ó, é o 4. O B23 é linha 2, linha 2, coluna 3. É esse 5 aqui, ó. 5. O B33 é linha 3, coluna 3. Linha 3, coluna 3. Então, é o 3, esse 3, né? 3, 4, linha 3, coluna 4. É esse outro 3 aqui, ó. B41, linha 4, coluna 1. Linha 4, coluna 1. Então, é esse 2 aqui. Linha 4, B42. Linha 4, linha 4, coluna 2. Linha 4, coluna 2 é esse 3 aqui, ó. Vamos para o próximo. Agora nós temos que construir, né? Construa a matriz. Então, a atividade 3, construa a matriz A e J, 2 por 3, né? Então, vamos lá, prestando atenção nisso aqui, ó. Construa a matriz A igual a e J, 2 por 3. Sendo A e J, isso aqui, ó. Essa formulazinha a gente vai utilizar para achar os valores, né? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a matriz A, que é igual ao quê? Vamos lá, deixa eu arrumar isso aqui, né? Ficou feio. Então, vamos lá. Matriz A é igual... Como é que a gente vai construir essa matriz, né? É a ordem 2 por 3. Então, ela vai ter quanto? Ela vai ter 2 linhas e 3 colunas, né? Então, ela vai ter aqui, ó. Ela vai ter o A. Então, A1, 1. 2 linhas, né? E vai ter aqui o A22, 1, né? Que são 2 linhas e 3 colunas. Então, A1, 1, A1, 2, A1, 3.
Porque, ó, 2 linhas e 3 colunas. Então, esse A primeiro está na linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 1. Esse outro A está na linha 1, coluna 2. E esse outro A está na linha 1, coluna 3. Esse de baixo está na linha 2, coluna 1. A linha 2, coluna 2. E a linha 1, linha 2, coluna 3. E como é que fica ele agora depois que a gente fizer a aplicação da fórmula? Está dizendo o quê? Que a gente tem que multiplicar o primeiro por 2 e somar com o segundo. Quem é o primeiro aqui? Nesse Azinho primeiro aqui, esse A, o A11, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse primeiro 1 por 2 e somar com o outro 1, né? Então, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, esse primeiro A virou 1, 3. Esse segundo A aqui, ó. Vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. No próximo de baixo aqui, 2 vezes 2, 4, mais esse 1, 5. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Então, terminamos aí a nossa representação da matriz A. Como pedido aqui, ó, prestando sempre atenção nessa aqui, essa fórmula aqui, ó, dada, é que vai dar os valores em números pra gente, tá? Vamos para a 4. A 4 pede para a gente construir a matriz B. Preste atenção que ela está sendo representada pela letra B. Então, aqui dentro vai ter o quê? Vai ter um monte de Bzinho, né? E como é que vai ser a colocação desses Bzinhos lá dentro? Ela tem o quê? Ela tem 3 linhas e uma coluna, ó. 3 linhas e uma coluna. Então, significa que ela tem o quê? Ela só vai ter uma coluna, né? Então, vai ter aqui, ó, uma linha. Então, vai ter o B1, só vai ter uma coluna, não é isso? Então, vai ter só isso aqui, ó. O B1 na primeira linha, 2 linhas e 3 linhas. Então, vai ficar assim, B1, B1, opa, 2, 1, desculpa. B2, 1, linha 2, coluna 1. E B, linha 3, coluna 1, tá? Esse aqui é 3, ó. A linha 1, linha 2 e linha 3, tá? E como é que a gente vai transformar isso em número? Vamos lá. Então, o que está dizendo para nós aqui é a nossa formulazinha. Tá dizendo que a gente vai pegar os valores de B, dos Bzinhos, né? E vai fazer o seguinte, vai multiplicar o primeiro por 3 e somar com o segundo. Então, quem é o meu primeiro aqui? Esse primeiro B, o B1, o primeiro número do B é 1. Então, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Deixa eu já fechar aqui a nossa matriz, né? E o segundo B é o B21. Então, eu vou multiplicar o primeiro por 3 e somar com o segundo. Quanto que é 3 vezes 2? 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7. E o B31? Vou multiplicar, então, o primeiro por 3, né? 3 vezes 3, 6. Ops, 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, 10. Ok?
Então, recapitulando, 3 vezes o primeiro mais o segundo. Então, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Vamos para o próximo, então. O próximo diz o seguinte: construa a matriz C, sendo que essa matriz ela vai ser de 3 por 3, tá? Então, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas, sendo que o CIJ é igual a 2 vezes o I mais 3 vezes o J. Então, a nossa fórmula vai ser essa aqui. Lembrando que na regra matemática, a gente resolve pelo quê? Primeiro a gente resolve a multiplicação, para depois resolver a soma. Então, a gente vai resolver primeiro essas duas multiplicações aqui, ó, e depois a gente soma, tá? Então, vamos lá. Matriz C vai ser de 3 por 3, então ela vai ter quanto? Ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Então, ela vai ter aqui, ó, o C, 1, 1, o C, 1, 2 e o C, 1, 3. E aqui embaixo, o C, 2, 1, o C, 2, 2 e o C, 3. Opa, desculpa, que 3. C2, 3, porque é a segunda linha e terceira coluna. Agora o C, 3 linhas e uma coluna. O C, 3, terceira linha e segunda coluna. E o C, terceira linha e terceira coluna. Tá bom? Agora vamos dar os valores, né, para essa matriz, valores em números. Para a gente transformar esses valores em números, o que a gente faz? A gente aplica essa formulazinha aqui, tá? Como é que a gente vai aplicar essa formulazinha? Vamos lá, primeiro a gente vai resolver as multiplicações, para depois resolver a soma. Então, nós temos o quê? Nós temos aqui assim, ó, 2 vezes o 1, que vai dar 2, né? Então, esse 2 vezes 1 vai ficar assim, ó, 2 vezes 1, o primeiro vai ficar 2 vezes 1, 2. Mais quanto? Mais o 3, 3 vezes o segundo. 3 vezes 1, 3. Tá? Vamos fazer assim, ó, para entender melhor. Depois a gente soma tudo, tá? E agora nós temos o segundo aqui, ó, que é o quê? Que é o vezes 1 e vezes 2, né? Então, o primeiro multiplica por 2, o segundo multiplica por 3. Então, 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 2, 3 vezes o 2 aqui, dá 6. O próximo lá é 1, 3, né? Então, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 3, 9. A segunda linha, então vamos lá, 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 2, 6. Né? 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 3, 9. Aqui é mais, hein? Sinal de mais aqui. A terceira linha, né? 2 vezes 3 dá 6, mais 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes 3, 9.
Agora é só somar. Então vai ficar assim, ó. O que é que falta aqui? Agora a gente vai colocar os valores definitivos, os valores finais, né? Então esse C11 virou o quê? Virou esse 2 mais 3 aqui, ó, depois da multiplicação aqui, tá? E 2 mais 3 é 5. E esse 2 mais 6 é 8. Esse 2 mais 9 dá 11. Esse 4 mais 3 é 7. Esse 4 mais 6 é 10. Esse 4 mais 9 dá 9. 10, 11, 12, 13. Né? Só para... esse 6 mais 3 dá 9. Esse 6 mais 6 dá 12. E esse 6 mais 9 dá 15. Então, essa é a nossa matriz C. Então, a nossa matriz C é formada por 5, 8, 11, 7, 10, 13, 9, 12 e 15. Ok? Vamos para a matriz D agora. Matriz D. Vamos lá. A matriz D está dizendo o quê? Está dizendo que ela é uma matriz 2 por 2. Então, ela vai ter duas linhas e duas colunas. E a nossa fórmula é essa aqui. A fórmula que a gente vai usar para achar os valores é essa. Como é que vai ficar então? Vai ficar assim, ó. 2 por 2, então ela vai ter o A1, que é uma linha, uma coluna. E A12, que é uma linha, duas colunas. A, duas linhas, uma coluna. E, opa, A não, que A, gente? Não é A, lembra? É D. Olha eu errando aqui, ó. Se a minha matriz é D, então é um Dzinho, né? D pequeno, é o D, linha 1, coluna 1, D, linha 1, coluna 2, porque ela só vai ter duas linhas e duas colunas. Então, a outra linha, né? São duas linhas, então, o D, linha 2, coluna 1, e D, linha 2, coluna 2. E como é que a gente vai transformar essas letras em números? A gente vai usar a fórmula. O que a fórmula está falando para a gente? Está falando que eu vou pegar o primeiro número e vou somar com o outro número multiplicado por 3. Então, eu resolvo primeiro essa multiplicação para depois resolver a soma. Então, o que a gente tem lá no primeiro? A gente tem assim, ó. A gente tem o 1 mais quanto? Mais 3 vezes o outro. Quanto que é o outro? O outro é 1, 3 vezes 1, 3. Né? E o D12? Então, nós temos 1 mais quanto? Mais o 3 vezes esse 2 aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Deixa eu arrumar esse sinal de mais aqui. Então, como é que vai ficar? O de baixo é 2 mais quanto? Mais 3 vezes 1, que é 3. E o outro é 2 mais quanto? Mais o 3 vezes 2, que é 6. Agora, é só colocar os valores, só somar, né? Fazer a soma, né? Porque primeiro tem que fazer a multiplicação para depois fazer a soma. Então, é só somar. 3 mais 1, 4. 1 mais 6, 7. 2 mais 3, 5. E 2 mais 6, 8. Nossa matriz D é essa aqui. Nossa matriz D é formada por 4, 2, 5, 8. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.